Querido Deus, nesse instante, desejamos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Seja manifesta a Tua grandeza, a Tua glória e a Tua majestade. Rendidos em adoração, declaramos: Senhor, fala conosco e nos visita com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, a nos conduzir em cada momento, para sairmos daqui mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Salvador. No nome dele oramos, amém. Muito bem, estamos numa breve série de mensagens, tempo de avivamento. Domingo retrasado, nós tivemos essa palavra, tempo de avivamento, apresentando, um chamado para um posicionamento bíblico da igreja. E olha, entenda, todas as vezes que você ouvir falar algo que diz respeito à igreja, conceitualmente, pelo menos nessa igreja, nós entendemos que a igreja não é uma abstração, a igreja não é uma referência distanciada, a igreja tampouco é o CNPJ ou essas paredes que nos abrigam. A igreja é composta por pessoas, a igreja é identificada pela unicidade dos salvos por Jesus Cristo. Nós nos reunimos em endereços diferentes. A igreja de Cristo Jesus se reúne em países e endereços diferentes, mas ela é única. A composição dela é dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, todas as vezes que você ouvir falar sobre algo que diz respeito à igreja, entenda que fala com você e fala sobre você. Então, nós somos chamados na primeira ministração para entender de um chamado de avivamento, um chamado de estarmos mesmo nos posicionando. Domingo passado nós tivemos a palavra de estamos em guerra, que diz respeito às lutas e batalhas que são travadas essencialmente e primordialmente no âmbito das nossas emoções. Há um combate, há um embate, há uma grande luta, uma grande batalha do Renato contra o Renato, de você contra si mesmo, porque a sua carne, a minha carne milita contra o Espírito, porque ambos não querem comungar desse mesmo espaço, um quer excluir o outro e um quer que se faça a obra da sua própria natureza. Foi o que nós ministramos domingo passado. E hoje a palavra diz: voltando ao primeiro amor. E quando você que é conhecedor da palavra, quando você ouve falar do primeiro amor, talvez você já tenha a identificação, daquilo que se fala da palavra de Deus sobre o primeiro amor. Quando o anjo da igreja, o noivo tão esperado, Cristo Jesus, libera uma palavra sobre as igrejas lá em Apocalipse, e é sobre a igreja de Éfeso, sobre as características da igreja de Éfeso, sobre aquilo que aquele que sonda os corações, aquele que olha e vê a realidade das coisas, Cristo Jesus, o nosso Salvador, identifica naquela igreja. E como eu disse, quando a palavra vai exortativamente ou de uma forma a levá-lo a uma reflexão falando sobre a igreja, diz respeito a mim e diz respeito a você. Afinal de contas, a igreja sou eu, a igreja é você. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O autor aqui da palavra está se identificando, é Jesus Cristo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido até aqui. A palavra identifica uma igreja com uma relevância posicionada, uma igreja bíblica, uma igreja
ou seja, pessoas que entendiam o chamado, entendiam a missão e tinham propósito para a sua vida. Uma igreja que se estabeleceu numa cidade, cerca de 200 mil pessoas, Araçatuba para os nossos dias, mas para aquela circunstância, para aquele tempo, 200 mil pessoas é uma megalópole. Fico imaginando a logística social daqueles tempos, porque Penápolis, com 60 e poucos mil habitantes, já é, de certa forma, complexo gerenciar a cidade. Eu fico imaginando uma cidade nos tempos da igreja primitiva, com 200 mil pessoas, e lá nós temos uma igreja que é sondada, que é analisada pelo dono da igreja, a noiva sendo olhada pelo noivo, a noiva sendo mapeada pelo noivo, e até o versículo 3, joia, que igreja maravilhosa, uma igreja que certamente eu e você teríamos alegria em participar, em membrar, nos tornarmos membros efetivos dessa igreja. Mas nós vamos ver que mesmo com esse posicionamento, mesmo com essa visão bíblica, mesmo com essa relevância, essa seriedade com que essa igreja se posiciona, ela, como nós, como eu e como você, porque não é sobre a coletividade, é sobre a individualidade. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra e sonda os corações. Então o olhar do Senhor sobre a igreja Amor e Cuidado está depositado sobre o seu coração, sobre o meu coração. E ao olhar o comportamento dessa igreja, problemas aparecem. Caminhe comigo a partir do versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Em algum lugar você caiu, há uma acusação. O olhar penetrante do Senhor encontra algo que não compactua com o propósito divino estabelecido pelo Senhor para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha, você começou bem. Olha, no começo eu me alegrava da sua vida. No começo o que você era não é o que você fazia. Nós vamos ver que não tem a ver com o que fazemos, é com o que somos. E o olhar de Jesus sobre a igreja de Éfeso, o olhar de Jesus sobre a igreja Amor e Cuidado, o olhar de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, pode nessa noite estar te revelando: olha, tem um lugar em que você precisa voltar, um lugar de arrependimento que você precisa se reposicionar, porque eu estou olhando para você. Lembre-se de onde caiu e se arrependa, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas aí encontramos uma nova virtude. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquilo que Jesus odeia, aquilo que Jesus não aceita, aquilo que não agrada o coração de Cristo, não pode ser objeto do meu amor, da minha devoção. Eu não posso compactuar. O que Jesus está falando aqui, olha, tem uma virtude. Os nicolaítas, esses hereges, essa seita que está desvirtuando, essa seita que está pregando um evangelho falso, superficial,
um evangelho que não aponta para a cruz. Você os odeia, assim como eu odeio. Então é importante, é indispensável, você como igreja de Cristo Jesus, saber o que Cristo odeia, o que ofende a santidade de Cristo, e assim como ofende a santidade de Deus. Pastor, mas como eu vou saber isso? Essa parece ser um assunto de uma complexidade. Não, é de uma simplicidade abissal. Sabe por quê? Porque quem há de nos ajudar a entender, a vislumbrar, a se aperceber do que aquilo que agrada a Cristo ou daquilo que desagrada a Cristo, o dono da igreja é o Espírito Santo. Quem em nós habita, é Ele que nos ensinará todas as coisas. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. A grande questão é, qual é o nível de intimidade que eu e você estamos tendo com Ele? Qual é o nível de intimidade que eu busco do conhecimento da revelação do Pai, para identificar aquilo que lhe agrada ou aquilo que lhe desagrada? Hoje nós vivemos uma sociedade que se propõe ser relativista. Tudo hoje ficou relativizado. Pecado está relativizado, relações conjugais relativizadas, justiça relativizada. Tudo é relativo, tudo é fluido, tudo parece ser adaptável. Mas a igreja de Éfeso, quando a doutrina dos nicolaítas, quando os falsos apóstolos bateram a porta para apresentar uma falsa doutrina, assim como os bereanos, eles olhavam pelo conhecimento da palavra, falaram: isso é falso, isso não nos serve, isso não nos levará à presença do Senhor. E olha só como conclui: ao vencedor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está falando comigo e com você é o Espírito, que traz um alerta, que levanta uma bandeira, que acende um luminar, como um farol para identificar: olha, há perigo. Essa conduta, aceitar essas práticas, nos levarão a estar distantes da presença e da comunhão com o Senhor. Você como eu sabemos que luz e trevas não dividem o mesmo espaço. Não há comunhão entre luz e trevas. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, igreja, assim como foi apontado para a igreja de Éfeso, não dá para relativizar o pecado, não dá para relativizar aquilo que agrada e aquilo que não agrada, não dá para misturar, não dá para botar numa mesma composição e sair algo agradável ou algo que possa ser aceitável. Não mistura. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está falando de vencedor. Vencedor te leva a entender o quê? Há uma disputa. Domingo passado nós vimos que há uma batalha, há um embate, há uma carreira que nos é proposta. Se alguém um dia te apresentou um evangelho de facilidades, um evangelho em que não é necessário renúncia, um evangelho em que não há uma cruz para você carregar, você foi enganado, filho. Porque se fala que ao vencedor lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, isso quer dizer que há quem perca. Se há quem vença, há quem perca. Mas não é uma disputa, é uma questão de posicionamento. Porque a palavra de Deus diz que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Deus não criou o homem para se alegrar com o inferno como seu destino.
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem. A questão é que o diabo sabe que lá é a casa dele, lá é o destino final dele, e ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. De certa forma, ele não quer ficar sozinho lá, apesar de que ele já tem 1/3 dos anjos caídos que vão coabitar com ele lá. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é uma palavra, a palavra exortativa talvez não seja a palavra mais agradável que tem, mas a palavra de Deus diz que um pai corrige o filho a quem ama. Quando Jesus manda esse recado à igreja de Éfeso: olha, eu vejo as suas obras, eu conheço. É como se Jesus estivesse falando para você: eu conheço a sua vida, eu conheço como você começou a caminhada cristã, eu conheço como foi o nosso primeiro amor. Mas Jesus está dizendo: dá uma parada, sonda o teu coração, assim como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Olha para o meu interior, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos eternos. Essa deve ser a sua oração, porque o alerta é para aqueles que estão adormecidos, aqueles que de alguma forma, em algum lugar da história, em algum lugar da vida, simplesmente optaram por um desvio, ou aceitaram falsas doutrinas, ou começaram a comungar com as práticas do mundo. E tem muita gente falando que não tem problema. Só que a palavra de Deus me fala, e fala para você, que o caminho que conduz à salvação, ele não é largo, e a porta de acesso à salvação não é larga. O caminho é apertado, a porta é estreita, não passa as minhas vaidades, não passa a minha carnalidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Então Jesus faz um diagnóstico da igreja. É Jesus que faz esse diagnóstico. Jesus nos conhece como ninguém. Ele sonda os nossos corações. O seu diagnóstico sobre nós, o seu olhar sobre nós é preciso e incontestavelmente verdadeiro. Às vezes, e não é uma experiência talvez agradável. Ontem a minha psicóloga de plantão, pastora doutora Neiva, saímos para um tempo de comunhão e ela fez algumas pontuações sobre a minha vida e sobre o meu comportamento. Dizer que foi agradável? Claro que não, porque mexe com o seu orgulho. Não mexe? Mexe com o orgulho, porque você acha, eu acho que eu sou legal, que o meu comportamento social, oxa, tem. E aí a gente usa a justificação: não, tem gente que é mais imperfeita, tem gente que é pior do que eu. Como é que eu falo isso para Jesus? Eu não posso falar nem para ela. Eu vou falar isso para Jesus: não, Jesus, não, tudo bem, eu dei uma desviada, eu dei uma escapada, Jesus, mas tem gente pior do que eu. Estou falando da sua salvação, eu estou falando da sua salvação. Olha para dentro de você, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu terei que comparecer perante o tribunal de Cristo, eu terei que estar diante do meu Salvador. E a minha preocupação, eu tenho manifesto isso aqui nesse púlpito, mesmo que às vezes a palavra não seja a palavra de uma igreja contemporânea, em que se apregoa as facilidades da vida cristã, eu tenho evidenciado a dureza da vida cristã. Se alguém quer vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, renuncie-se,
Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Há uma cruz para seguir o Salvador. Há uma cruz de renúncia. Há uma cruz onde eu preciso mortificar todos os dias a minha carne. Senão o homem orgulhoso, o homem arrogante, o homem iracundo, o homem prepotente, o homem carnal, que ainda habita em mim, ele pode querer se manifestar. E ele precisa ser mortificado a cada dia. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se Paulo vivia esse conflito, que dirá esse miserável aqui? Esse insignificante homem aqui. Amém? Então o olhar de Cristo tem uma precisão. Com ele não tem conversa torta, não. Eu às vezes vejo uns vídeos. Tem um podcast de ex-policiais da Rota, e tem um comandante da Rota lá, e ele falando das abordagens. Esse pessoal tem toda uma técnica, né? E eles conseguem, na conversa, identificar se o cara está com mentira ou não. Se o homem tem habilidade para isso, eu quero dizer que Jesus é perito, é incomparavelmente preciso, quando olha para o meu e para o seu coração. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso não vivia num contexto fácil. Em Éfeso tinha o templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Já não existe mais, sobrou só os resquícios, mas era considerado uma das oito maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso tinha o templo de adoração ao imperador romano. Então ser crente naquela cidade exigia posicionamento. Ser crente nos nossos dias não é diferente, não ficou mais fácil. Eu e você ainda, e declaro pelo poder do nome de Jesus que isso não mudará. Temos segurança jurídica para abrirmos aquela porta e nos reunirmos aqui sem a preocupação que adentrará lá uma polícia política, uma polícia social para acabar conosco aqui, como isso acontece em outros países. Então, o que Éfeso enfrentava não era fácil, mas o que você e eu enfrentamos para nos posicionar. Por isso que a palavra de domingo passado foi muito precisa. Há uma batalha, você está em guerra. A igreja de Éfeso, como característica, era fiel na doutrina. Eu fui construído espiritualmente desde a minha infância numa igreja que se fundamentava na doutrina bíblica. Porque quando eu falo de doutrina, ou ela é bíblica ou ela não é. A liturgia, a prática litúrgica pode diferenciar, como a diferencia. Há igrejas que promovem o batismo por aspersão. Nós cremos e praticamos no batismo por imersão. Mas eu não posso dizer que a igreja que batiza por aspersão, e quem se batizou por aspersão, não fez num ambiente de arrependimento dos seus pecados e portanto não é salvo. Isso são questões periféricas. Isso não compromete a sã doutrina. Questão interpretativa. Agora, uma igreja não pode ser antibíblica. A igreja de Éfeso, como é a igreja Amor e Cuidado, como é você, como deveríamos ser, uma igreja que é fiel à sã doutrina. Por isso que você não pode dispensar na sua vida o conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus diz que aqueles que não se fundamentam na palavra podem ser levados como vento de doutrina, ora pendem para cá, ora pendem para lá, igual o bambu, né? O vento toca para cá, ele se inclina para cá, o vento toca ao contrário, ele se inclina para lá. Não tem firmeza, não tem consistência. Se a igreja de Éfeso prevalecia, foi identificada por Cristo, eu quero declarar que você há de ser também fiel à doutrina da palavra. Não é a doutrina da igreja Amor e Cuidado, essa doutrina não existe.
Nós temos fundamentos, nós temos classe de membresia, vai te ensinar isso. O que acreditamos. Agora, se você não conhece a palavra, sobre que doutrina você se fundamenta? E Jesus, como olhou para a igreja de Éfeso, olha para o meu e para o seu coração. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Discernimento espiritual. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas como? Racionalmente, intelectualmente. As coisas espirituais são discernidas, são conhecidas, são reveladas, são identificadas pelo Espírito. Então, para que você tenha discernimento espiritual, porque também, falar sinceramente, quem leu a Bíblia toda o ano passado? Tem uma galera aí. Quem está lendo esse ano? Mais uma galera. Legal. Te incentiva a continuar. Isso aqui não é uma disputa. Isso aqui não é uma disputa. Eu li 2 vezes em versões diferentes, mas os evangelhos numa outra versão. Não é questão de desempenho. Porque se eu sentar para ler a Bíblia e não pedir, Espírito Santo de Deus, revela essa palavra no meu coração para a minha transformação, é só uma questão de leitura. É só uma questão de desempenho. Discernimento espiritual é para quem busca intimidade com o Espírito Santo. E hoje nós temos, infelizmente, igrejas que se posicionam diferente do que era a igreja de Éfeso. Muitos buscam a experiência, mas não buscam a verdade. Não querem pensar, querem sentir. Não querem doutrina, querem novidades, querem revelações. Não querem estudar a Bíblia, querem escutar testemunhos. Não querem o evangelho da cruz, querem um evangelho de facilidades. Elas não querem Deus, mas estão com as mãos estendidas buscando as bênçãos de Deus. Não querem relacionamento com Deus, mas clamam pedindo bênçãos. A igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Você trabalha no reino não por ativismo. Nós não incentivamos. Pelo contrário, nós queremos, como liderança, desconstruir o ativismo. O ativismo não te leva a lugar nenhum. Se você está servindo nessa igreja, atente aqui, você que participa de algum ministério, você que é líder de ministério, se você identificar, siga nessa orientação. Se você identificar, pastora hoje mandou um textão, né? Para os líderes aí. Se você está servindo em algum ministério dessa igreja, por constrangimento, pare. Se você só vem às celebrações quando está numa escala, saia do ministério. Você tem a minha bênção e a minha autorização. Deus não está olhando e está se agradando do nosso serviço. Eu sirvo, eu estou aqui para servir, assim como os demais irmãos que estão aqui nessa noite, por gratidão à obra de salvação de Cristo Jesus. Só esse sentimento deve existir no seu coração. E porque eu sou grato a Ele, eu desejo estar na sua presença, eu amo estar na casa do Senhor, independente do que estou fazendo e se estou fazendo, mas principalmente eu preciso estar na casa do Senhor para comungar com os meus irmãos na adoração. Mas não é só aqui, é estilo de vida, não é isso? A adoração é um estilo de vida. Você foi criado pelo Senhor para adorá-lo, para o louvor da sua glória. É o propósito que o Senhor te criou. Você foi criado para o louvor da sua glória. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Momentos de tribulação são momentos que nos provam. Igrejas perseguidas, igrejas que são acuadas, são igrejas que se fortalecem. Tem uma igreja subterrânea em alguns países aí,
que desejariam ter acesso irrestrito à palavra, mas se forem encontrados com uma porção da palavra, muitos são condenados imediatamente à morte, ou são sentenciados a longas e intermináveis prisões. E a igreja de Éfeso, por estar numa cidade pecaminosa, templos de adoração relevantes, não havia proteção jurídica para a igreja daquele tempo. Pelo contrário, eu dei um exemplo de manhã, vou trazer aqui. Imagina que o vizinho de um crente de Éfeso fosse uma grande autoridade eclesiástica do templo de Diana, ou do templo do imperador romano, e sabe que o vizinho se tornou crente. Ele simplesmente poderia pegar uma turba de pessoas, invadir aquela casa e fazer o que quisesse. Expropriavam os bens, condenavam à morte. E ainda assim uma igreja que não esmorecia, que perseverava ante as tribulações. Com todas essas características, eu e você, se as tivermos, poderíamos dizer: Senhor, estou bem na fita, hein? Estou bacana, porque tudo que lemos das virtudes da igreja de Éfeso é inspirador, e realmente é. Mas sabe, tem uma referência bíblica, não lembro se está em Salmos, se está em Provérbios, que uma mosca caiu num pote de perfume, de óleo essencial, óleo perfumático, de grande valor. Aquela mosca, ao cair, ela contaminou e estragou todo aquele óleo. Por isso que a palavra tem um peso de responsabilidade muito grande, porque o que ouvimos nos dias de hoje é que dá para conciliar, e o diabo, na sua astúcia, tem propagado essa mensagem de que dá para você conciliar uma vida cristã, mas também não perder os desfrutes de uma vida de prazer. E a grande mensagem da mentira, que te afasta, que me afasta, da vitória que nos levará para comer da árvore da vida plantada no jardim celestial da eternidade com Cristo, diz respeito à permissão que eu e você trazemos para a nossa vida, de compactuar com o pecado. Éfeso, a igreja de Éfeso, em algum momento se desviou, em algum momento ela se perdeu. Contra você, porém, tenho isso. O que o Senhor tem contra mim? O que o Senhor tem contra a igreja? Você abandonou o primeiro amor. Aonde nos perdemos? Em que momento nos desviamos? Em que momento aceitamos na nossa vida aquilo que está nos afastando da plenitude, da intimidade com o Pai? Eu já vivi essa vida. Eu já vivi essa vida. Vida de um desviado. Vida de um homem que não tinha compromisso com Deus, mesmo tendo nascido num lar cristão. Meus avós, de ambos os lados, eram crentes. Desfrutei dessa ambiência espiritual que de certa forma me protegeu. Mas em algum momento da minha vida, e não quer dizer que eu fui a vida toda um homem santo, não, mas houve um momento da minha vida que eu simplesmente abandonei a fé, me desviei, não vivia, não buscava, e tampouco estava interessado em saber o que Deus tinha para falar comigo e para fazer na minha vida. Até um dia em que eu fui atraído novamente à sua presença, e eu tive que ouvir do Espírito Santo: Renato,
eu tenho algo contra você. Renato, eu tenho algo contra você. Você me abandonou, você abandonou o seu primeiro amor para comigo, aquele tempo em que tínhamos comunhão, aquele tempo em que você vivia para me adorar, aquele tempo em que você tinha o seu coração, o seu tesouro era o meu tesouro, eu era o seu tesouro. E a palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar lá. Eu coloquei elegi como tesouro da minha vida o meu emprego, minhas relações sociais, o dinheiro, coloquei um monte de coisa, entesourei um monte de coisa, e fazendo isso, me esqueci do primeiro amor. Jesus nos repreende e nos corrige, por quê? Porque Ele nos ama. Se há uma palavra de correção, se há uma palavra de alerta, é porque há amor por trás dessa palavra. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Esse é um princípio. Você, papai e mamãe, que vê seu filho se inclinando para um ambiente de perdição, de perigo, de morte, você se levanta para protegê-lo. E você vai instruí-lo para que ele se afaste desse ambiente. A palavra de hoje, ela se fundamenta no sentimento de amor. É por amor à igreja que o noivo está dizendo: breve virei para buscar a noiva. Segundo a palavra de Deus, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. E o noivo vem buscar uma noiva santificada, uma noiva que se preparou, que está com o seu recipiente de azeite, as suas lâmpadas, transbordante de azeite, está preparada, e principalmente anseia, deseja por esse encontro. Não há coisa mais importante na vida do cristão do que entender que um dia, em algum momento, Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. E pode ser que antes que isso aconteça, você seja chamado pela morte. A morte pode te alcançar. Também é um momento de encontro. Seja de um jeito, seja de outro, estejamos preparados. Por isso que a palavra é importante. Como é que nós abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pela tradição? Também abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído por zelo religioso. Tem gente que valoriza muito mais a liturgia do que a graça, do que a misericórdia. Valoriza lugares e ambientes, mas não valoriza o dono da igreja. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move para amar intensamente a Deus, o nosso Pai. Cara, você pode ler a Bíblia 10 vezes por ano. Você pode ler livros teológicos a rodo. Você pode ser um profundo, um mestre conhecedor da palavra. Se você não consegue traduzir a sua vida em amar a Deus, e aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, amar a Deus se traduz num exercício prático de amar o seu irmão. Não dá, segundo a palavra de Deus, dizer que você ama a Deus e você não consegue amar o seu irmão. Não é possível conceber uma igreja onde irmãos estão desconexos um com o outro. Não é possível. Isso para o pastor é exaustivo, é desgastante. Quando me chegam essas notícias, eu falo: olha, conforme Paulo diz, vocês eram para ser mestres, vocês estão agindo como crianças, e como crianças vocês precisam ter leite, em vez de alimento sadio e maduro. Vocês não estão se alimentando, vocês não têm condição.
Mapeia aí o teu coração dentro desse assunto. Me perdoe os visitantes, mas você que faz parte dessa igreja, aproveita o tempo aqui, aproveita a palavra exortativa, mapeia o teu coração, pede para o Espírito Santo identificar com quem que você está tretado, com quem que você está aí com dificuldade de dar aquele abraço sincero, liberar perdão. Cadê o Wesley? Coitado, Wesley é a bola da vez sempre, né? Tudo que acontece no louvor, põe na conta do Wesley. Abraça o Wesley, viu, adoração? Louvor, abraça o Wesley, libera amor para a vida dele. Né, Ana Júlia? Você conseguir amar o Wesley, filha? Amém. Mapeia o teu coração. Você está tretado com quem nessa igreja? Vai para a palavra. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não adianta você falar que ama a Deus e não ama seu irmão. Face mentiroso. O amor esfria e morre quando o amor pela estrutura é maior do que o amor para Jesus. Aí a minha igreja tem, olha, tem isso, tem aquilo outro. As cadeiras são de couro importado e temos um telão de LED de 50 metros quadrados e tal. Tomara a Deus, eu aceito, viu? Anjo, né? É bem-vindo. Mas não é isso que nos define. O que vai definir uma igreja segundo o olhar do anjo que mapeia o coração é se ela se fundamenta ou não na palavra de Deus. Ela pode estar se reunindo num lugarzinho singelo, chão batido. Se ali a palavra de Deus é pregada, se ali há arrependimento sincero de corações que se convertem, ali o Espírito Santo habita e se manifesta. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Isso aqui não acontece, hein? Né? Examinamos os outros. Eu olho para o cisco no olho do meu irmão e eu estou carregando uma trave. Eu estou carregando um palanque de aroeira, igual tem lá na minha casa. Meu olho, eu estou carregando uma vigota, mas o cisquinho. Pastora, viu aquele casal? Que absurdo. Olha, amor, olha aquela situação daquela casa lá. E o pau está torando lá na sua casa também, né? Me fala aqui um casal que não tem DR. Me chama para conversar e me ensina. Se você não tem DR no teu casamento, me chama. Que eu fiz 40 anos domingo passado e a DR não acaba. Não acaba. Ad eterno, né? É o conceito. Então, uma igreja se esfria quando você, ao invés de, como salmista, sonda-me, ó Deus, olha para dentro de si mesmo. Lá no livro de Apocalipse existe uma criatura que ela tem olhos por fora, mas olhos que olham para dentro de si mesmo. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que vai guiar você pelo caminho eterno? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você quer andar por caminhos certos e direitos? Ó, está aqui, ó, tua lanterna está aqui, tá? Para de olhar o comportamento do seu irmão. Esfriamos o primeiro amor por Jesus quando não nos deleitamos mais na leitura da palavra. A Bíblia se tornou um eventual. Olha que dá tempo a gente ler, né? Então, se você fizer isso como prática rotineira para a sua vida alimentar, se você tiver tempo você come, já já você está morto, já já você está alimentado fisicamente, teu corpo entra em colapso. Você cuida do teu corpo, se alimenta direitinho, né? Mas o teu espírito está moribundo, porque você não se alimenta da palavra. Perdemos o primeiro amor quando não temos mais prazer na oração e na adoração aos pés do Senhor. Aproveitando, terça-feira, terça apostólica, emendamos com uma vigília de oração. Gente, é meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora.
e a frequência, a participação é muito baixa. Eu não sei se você está orando na sua casa, mas como igreja, como liderança, não descarte orar na presença do Senhor em unidade com os seus irmãos. Deixamos o primeiro amor quando mordemos a isca do ressentimento. Ai, a irmã Sueli não me cumprimentou. A irmã Sueli, acho que não me ama. Não vou amá-la também. Irmão Nazi, não sei o que está acontecendo, mas ressentimento. Tem um método Soul chegando aí, tá? Para te ajudar a curar. Você que carrega as sementes da amargura, as iscas de Satanás. Eu li esse livro, já li 2 vezes. A Isca de Satanás, de John Bevere. Lê esse livro aí, viu? Ressentimento, amargura é isca de Satanás. Põe no coração e ele cria só desconexões. Esfriamos o primeiro amor quando deixamos de depender do amado Espírito Santo do Senhor. Agora Jesus nos convida para voltar ao primeiro amor. Caminhamos para o fechamento dessa noite. Jesus te convida para voltar para o primeiro amor. Lembra-te, se lembra de onde você caiu, arrependa-se, porque lembrança de pecado, lembrança de onde caímos, sem arrependimento, não gera, promove mudança. Muitas vezes só vai trazer ressentimento. O que o Espírito está dizendo, olha, lembre-se do lugar em que você tirou a primazia da minha vida na sua vida. Lembre-se do lugar que você caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Aquele tempo em que o Espírito se alegrava, o Senhor se alegrava da sua adoração. Do tempo em que você não passava um dia sem orar, do tempo em que você não passava um dia sem se alimentar da palavra, um tempo em que você constantemente adorava ao Senhor. Como é que eu vou adorar ao Senhor me alimentando do alimento podre e contaminado desta sociedade? O crente foi chamado para a santificação. Não tem jeito. Não tem jeito, não dá para continuar comungando com as trevas e com o pecado e achar que o olhar que sonda e que olha para os nossos corações não está vendo. Socialmente eu e você podemos passar uma imagem aceitável. O problema é que quando eu me confronto com Jesus, o olhar dele não olha o que está no meu exterior, ele olha para dentro do meu e do seu coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus faz um convite ao arrependimento sincero, porque Ele nos ama. Jesus quer sua amada preparada. A noiva tem que estar preparada para a segunda vinda. O arrependimento não é emoção, é decisão e atitude. O filho pródigo, no chiqueiro do pecado, com cheiro do pecado, sujo pelo pecado, se lembra da casa do Pai e arrependido, voltarei à casa do meu Pai. Arrependa-te, arrependa-te daquilo que te levou para longe da presença e da comunhão do Senhor. Arrependimento é demonstrado por atitudes. Fique em pé. Eu quero agora fazer o primeiro apelo dessa noite. Para você que se arrepende dos seus pecados, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que nunca decidiu entregar a sua vida a Jesus, mas você vê que o olhar de Jesus te chama para o arrependimento. Há alguém aqui que quer, arrependido dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está? Os demais
Curve a sua cabeça e fique em oração. Não é para ninguém ver ninguém. Feche os seus olhos. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus em arrependimento sincero pelos seus pecados? Aonde você está, erga a sua mão. Nós queremos orar por você. Há alguém? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Glória ao Senhor. Aleluia. Temos uma alma, uma vida, intercessoras. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Pode erguer a sua mão aonde você estiver, nós vamos até você. Há mais alguém? Há mais alguém que entendeu que o chamado de Jesus é para a salvação, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele se entregou numa cruz para morrer por mim e por você. Há uma provisão de amor nessa noite. Há uma provisão de amor nessa noite. Por isso que eu pedi para que esse louvor de adoração voltasse. Porque agora eu quero apelar para aqueles que estão buscando a provisão de amor, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão necessitados do toque de restauração do Senhor. Vem à frente, vem à frente, você que acredita que o Senhor vai fazer de novo. Vem à frente, vem ao altar do Senhor, você que acredita que o Senhor vai fazer de novo. O Deus de provisão, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da provisão está aqui. É o Deus que promete prover na sua vida o que é necessário para a sua restauração. Ele está provendo, Ele está trazendo uma provisão de amor. Jeová Jireh, o Deus da provisão, está te chamando para ser alcançado nessa noite pelo toque do Espírito Santo de Deus que está aqui.
alguém que talvez não tenha vindo. Se você já veio, a bênção Jeová Jireh já encontrou o seu coração. Há alguém que precise de oração de cura, há alguém que precise de oração por cura, seja por você ou seja por alguém que você ama, alguém importante para você. Vem aqui à frente, pode vir aqui. Mais alguém? Oração por cura agora é por cura. Em fevereiro teremos a sala de cura, primeira sala de cura teremos em fevereiro, mas eu quero orar por cura. Pode ser por você ou pode ser por alguém que você conheça. A oração agora é por cura. Intercessores, libera a palavra de cura. Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que tudo provê, inclusive a cura. Não há nada impossível. Nada é impossível para o Senhor. Querido Deus, Pai de infinita graça, amor, misericórdia e bondade, sobre estes que vieram ao teu altar, declarando com fé no coração que creem no milagre da restauração e da cura. Senhor, libera sobre eles, Pai. Libera cura sobre esses corações, sobre estas vidas. Pai, em nome de Jesus, toda dor física, toda dor emocional, toda disfuncionalidade, todo diagnóstico que chegou, que impactou essas vidas, o Senhor pode transformar, reverter. E o ambiente de tristeza se transforma num ambiente de alegria e júbilo, exaltando e glorificando o teu nome, porque cremos na cura que vem da tua santa presença. O nome de Jesus é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. E a doença nos oprime, Pai, que o sangue de Jesus seja derramado, liberando cura para esses corações, para essas vidas. Assim eu declaro, com fé, eu junto a minha fé com a fé dos meus irmãos, e declaramos: haja cura pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Creia no poder que há no nome de Jesus. Aplique fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pela religiosidade, nós não vivemos por outro motivo ou por outro fundamento que não seja a fé no nosso Salvador e nas suas obras de graça e misericórdia sobre cada um de nós. Você crê? Aleluia. Pai, queremos agora, Senhor, em gratidão, sermos despedidos aos nossos lares, acompanhados, Senhor, com o coração fortalecido numa fé, no agir do Teu Espírito. Senhor, leva-nos ao lugar onde caímos, para que seja restaurado no coração de cada um de nós a pujança, a alegria do primeiro amor por Cristo. Pai, cuida de cada um, cuida das famílias, cuida dos lares, cuida das empresas, cuida daqueles que estão fragilizados, abre portas de emprego. Senhor, uma palavra de prosperidade e bênção venha sobre a igreja. Corações sinceros que declaram
Dependemos do Senhor, não há outro lugar onde encontraremos graça e misericórdia, senão na tua mão forte e poderosa. E que o amor de Deus, amor incomparável, amor que não encontramos em outro lugar, graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, com todos nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe.